Sabe, fanservice é muito estigmatizado. Não é diferente de Slice of Life. Ver algo comum ajuda a nos perdermos no mundano e relaxar. A diferença, claro, é que estamos nos perdendo no agradável, mais para o sensual e o moe. Em ambos os casos, os autores têm que saber o que estão fazendo, porque, senão, acabamos com Miero-ko-chan. Mesmo com um nome interessante, mesmo com uma premissa interessante, infelizmente, parece que ninguém sabe como manter o tom aqui. Então, tudo que funciona em si se perde em um mar de má execução. O episódio começa promissor, com Akane de Psycho Pass correndo por um corredor escuro até se fechar em um apartamento. Ela olha no olho mágico, o que pode ser ruim, uma chamada perdida me ensinou isso. Tira os sapatos, sua luz não acende, então ela decide tentar o abajur várias vezes. Bem, estupidez de filme de terror. E seu micro-ondas se acende para fazê-la cair de bunda e fazer cara de besta. Sua geladeira então se abre, revelando uma mão molhada, seguida pelo resto do corpo, até ver seu olho vermelho e ouvirmos o grito dela. Claro, isso é divertido de uma forma canastrona, então é na verdade um programa que está passando, enquanto mostram que nossa principal entrou na sala, provavelmente nem ouvindo, quando a garota diz que fingiria não ver se algo assim estivesse na sua frente. Ela troca mensagens sobre um boneco barra amuleto que comprou com sua amiga. O irmão sai do chuveiro dizendo que o ralo está entupido, provavelmente por causa do cabelo dela, que aqui parece um preto indo pra violeta. Essa é uma tática comum de estúdio. Se as linhas estão simples demais, jogue um pouco de caracterização para os coloristas, tornando os cabelos mais interessantes. Pode funcionar, mas tem que ser bem feito e eu diria ser apenas mais um detalhe. Aqui parece que temos formatos bem padrão de cabelos e a cor teria de torná-los interessantes por si só e não conseguiam, na minha opinião. Além de não ser tão bem feito, parece que estamos vendo vários estágios diferentes de cabelo. Às vezes mal tem pontas, às vezes o violeta é mais escuro. E se você chama atenção com as cores, elas não podem só estar de qualquer jeito, mas é o CSA desse anime e tantos outros. Ele queria ver o programa, a mãe está atrasada, e a geladeira deles abre sua porta para a abertura entrar, porque definitivamente não era para assustar. Mal tem som, é só uma porta abrindo como se fosse normal. Se a ideia fosse para ser cômico, talvez mostrando que pessoas se preocupam com nada, ou até que fantasmas existem, mas estão se lixando para você, isso poderia funcionar. Bem-vindos à Idade das Trevas, a melhor lanchonete temática da cidade! Mas, como veremos, o anime quer que os fantasmas sejam assustadores, ainda que parem para mostrar linhas. Eu digo veremos, mas só depois da abertura, onde ela parece estar esquiando, vê cores que ninguém vê, mas são cores vivas e alegres. De novo, talvez isso fosse cômico se a ideia era que ela não deveria se preocupar com essa tinta que não é tinta, ainda mais com a música alegre que a abertura tem, mas a cantora tem momentos de pânico. E a garota que pode ver parece assustada e correndo com medo. Começamos com ela acordando, seu violeta sumindo e um cachorro latindo para o nada. Vai ser um daqueles, né? Tudo que você não entende é sobrenatural. Aquela marca de mão no espelho deve ser de um fantasma. O lugar mais feliz do mundo! Olha, desculpe, eu gosto de terror, mas eu também sei que os móveis de uma casa estalam por causa da mudança de temperatura. Com a temperatura no Rio, até minha pele estala. Então, esse tipo de coisa, que o anime quer que seja assustador, mas poderia ocorrer em qualquer lugar, a qualquer hora, só me é bobo. Ela escova o dente e dão bastante atenção para o movimento da escova, tenho certeza que sem nenhum motivo. Bota sapato, mãe pergunta se tem guarda-chuva, ela diz que não precisa e comprará um se chover, pai perde a chance de dar tchau e mãe suspira. Se fosse um show de Slice of Life, isso realmente não seria um problema. Corvo, escola, bocejo, peitaria. Se fosse um show de fanservice, isso realmente não seria um problema. A amiga parece não conseguir se levantar depois de baixar os balões, falam do boneco da principal, do coelho da amiga, e a pimpolha fechada fala de forma fechada. Pelo menos ela é mais cara de pau que a siesta. Ela anda, para, ameaça falar, vai embora. Quase como se estivesse mancando com as duas pernas. Não, eu não sei como isso seria possível. Eu só sei o que eu estou vendo. Aula de literatura em que falam do personagem ter virado um tigre, ela vê uma bola se movendo sozinha, mas a professora pede para ela ler e a câmera foca na bola, que se move de novo.
Trevas. Mais corvos, almoço, amiga com fome parece comer demais e diz que acordou às 3 com fome e o relógio tinha parado. As luzes também se apagam muito, então ela diz que talvez o relógio esteja faminto por baterias, ou mesmo a casa toda esteja faminta. E a principal ouve um barulho. Não tem nada lá e ela volta a olhar para o seu lanche, do qual Hannah tirou um pedaço. No banheiro, alguém dá uma batida, mas não parece ter ninguém. Close na peitaria da amiga antes de combinarem de sair, e ela aproveitar o sinal para correr como um avião. Asas batendo! Marcha de decolagem! Turbinas e já! E aqui eu devo apontar, todos esses momentos claramente eram para enervar o espectador. O anime queria que nos sentíssemos assustados ou preocupados por algo estar acontecendo, mas até esse ponto, estamos praticamente na metade do episódio e nada teve consequências. Trevas. A principal vê que seu amuleto não está na pasta, volta para sua escola já escurecida com o cair da noite, entra na sala de aula, ela pensa ter visto algo na janela, mas não vê mais, mesmo acendendo ou apagando a luz. Temos um ângulo totalmente necessário enquanto ela pega seu amuleto embaixo da mesa da professora, porque estaria lá para algo passar por trás dela. Ela senta bem lá atrás, nem tenta achar perto da sua carteira antes de imediatamente ver embaixo da mesa da professora, que se é fechada assim, você provavelmente não veria embaixo dela. Aqui, pelo menos, finalmente começamos a ter a ideia executada em si. Todas as tentativas de deixar a audiência desconfortável antes são tão fracas e tão soltas que elas nem se somam uma à outra. Trevas. Oh, meu Deus, uma bola se mexendo. Deve estar ventando. Aqui, ao menos, tudo está escuro. Ela não vê quem teria passado por trás dela e dá um close numa folha que diz inquieto. Chove, ela corre na rua para mostrarmos um movimento bem estranho da água e ela tem que torcer a saia que desafia sua própria anatomia. Quando ela testa para ver se o telefone estava funcionando, ela vê que a amiga estava preocupada com ela na chuva e manda uma foto para ela de si mesma molhada. Só que ela recebe a foto de volta. E de novo. E de novo. Isto é um dos maiores motivos disso não ter funcionado. Esse design é bom, e claramente quem criou isso não estava se importando se seria plausível. Esse cara tem caras dentro de si. Isso poderia ser um monstro do Vale Barulhento ou algo assim. Só que depois de passar metade do episódio com coisinhas sem consequências, este momento perdeu em muito seu impacto. Eu nem sei como diabos alguém justificaria passar metade de um episódio assim. As coisas que ela vê poderiam ser assustadoras em conjunto com outras mais, mas só vão fazer isso na sala escura. E ainda por cima, são só ela ver fumaça e alguém passar por trás. Não me admiraria nada se descobríssemos que o fantasma só estava querendo ver a bunda dela baixada. Obviamente, o anime quer ter um pouco de comédia em si. A tática dela vai ser fingir que não vê, como a garota da TV fala. Só que nada indica que isso deveria funcionar até aquele momento. O fantasma perguntando se ela conseguiria ver é a única coisa nesse tempo todo falando isso. E tudo indica que ela nem ouviu a garota do programa. Esqueceram de falar algo naquela hora? Ela ia dizer, claro que isso não funcionaria, e não colocaram? Ela ia pensar assustada que não tinha nada que podia fazer, então ia tentar ignorar e não colocaram? Não tem como saber, porque a conexão é tão mal feita quanto todos os momentos de coisas se movendo. Uma porta de geladeira se abrindo é só um imã fraco. Se você colocar um rangido, aí vira uma indicação sobrenatural. Temos sons e atmosfera apenas na cena da escola agora há pouco e agora nesta, depois de meio episódio. Ou seja, o episódio sofre muito do quando mostramos coisas que poderiam ser sobrenaturais. Não é culpa nossa se você também sabe que poderiam não ser. E eu não posso deixar de enfatizar, isso não são escolhas técnicas que eu não gostei. O telefone falando que não ouviu bem, que poderia ser visto como ele ouviu o fantasma, não me parece boa, porque ela ainda está suspirando e fazendo barulho. Então me parece sutil demais. Mas ainda pode ser visto como indicação de algo sobrenatural, já que ela não parece ter ativado a interação por voz. Se bem que eu nunca ativei e o maldito Google sempre liga. Se alguém souber como desligar para sempre, por favor, comente. Não faça isso. Google não pode ver nada.
Você vê os benefícios, não é? De qualquer forma, com seu celular funcionando normalmente, ela pensa que deve estar só cansada, vendo o fantasma na sua frente e um corte bastante potente. A estética dos fantasmas também tem uma qualidade suja que funciona bem, e os movimentos toscos e distorcidos da boca deixam ele surreal, mas não usam isso demais a ponto de parecer preguiçoso. É realmente uma pena eu ter de interromper para dizer que o primeiro instinto dela é se cobrir mais com a saia. Não, ela não agarra o tecido com medo apenas, ela puxa para baixo instintivamente. Quase parece que ela está ciente das escolhas da câmera, como uma dançarina de auditório sabe sobre as escolhas de câmera intrauterinas do programa. Close nela com medo, lacrimejando, porque claro, aquilo foi assustador, mas eu meio que tenho a impressão de que isso era para ser engraçado. Ou seja, talvez isto realmente estivesse querendo fazer uma comédia, mas a piada seria: ela está sofrendo! Eu sinto muito, mas dor e sofrimento são piadas onde? Talvez o cara que sofre à toa possa ser engraçado, mas é o à toa que é irônico. E de novo, a questão maior é não se ter certeza. Como ela vai passar por uma situação em que não parece ser para ser engraçado, fica difícil saber se querem fazer isso ser uma piada ou não. E não saber manter o tom é um problema gigantesco. Ela vai pra casa, escova dentro da boca como se fosse o Caco escovando a língua, ou até parece ser fora da boca por um instante, e ela até meio que morde a escova, porque gosto de sabão deve ser super bom, né? Mas a marca da mão no espelho chama sua atenção. Ela lembra que tinha uma mais cedo também, ela acha que foi o irmão, cospe água estranha, olha no espelho, e lá está outro espírito que bate sua mão naquele lugar e retorce seu pescoço para dar a volta nela e perguntar se pode vê-lo. Isto, vindo da cena anterior, teve muito mais efeito que aquela por não ter toda a encheção de linguiça antes. E bunda, isso estava funcionando. Ela tem de fingir não ver de novo, diz que tem algo no olho e abaixa para lavar o rosto, e é mostrada com medo tremendo. Mas eles param para mostrar a bunda dela com linhas detalhando a calçola. Como diabos alguém achou que isso não ia quebrar o tom? E eu nem preciso falar daquela outra linha ali, preciso? São coisas assim que me fazem não acreditar no teste dos 3 episódios. Alguém fala, o primeiro episódio pode ser ruim pela pressa na produção. Eu falo, eles parecem ter levado todo o tempo que podiam ter nesses momentos. Mais água ainda mais estranha pelo ralo, com um reflexo que poderia mostrar sua imagem distorcida como na foto, para algum semblante de continuidade, mas não, é só água estranha. E, de novo, eu não sei se é pra ser uma piada, porque ela diz que é que nem um filme de terror. Ele vai ter ido embora quando ela olhar pra cima, mas ele ainda está lá. Parece uma situação irônica, mas ela ainda está sofrendo. Ela diz que o olho ainda está doendo, e aí pensa que ele simplesmente não vai embora, e cortamos para depois. Explicação? Que explicação? Você queria que uma pessoa que pode morrer por conta de uma ameaça tivesse que se safar de algum jeito para sobreviver? Não, ela é a principal. Ela tem escudos na bunda. Sem explicação, ela está abrindo um armário baixo para procurar algo. Vemos as linhas de novo, claro. E ela está procurando um saco de sal para deixar um pote com bastante sal no canto, se tranquilizar quanto a poder só ignorá-los e ir deitar. Procurando então por itens para exorcismo. Vira para dormir e aparentemente notar que o sal caiu, então ela virando e se cobrindo. Um fantasma surgindo embaixo da sua coberta, mas ela se ajeita, se acalma e acorda assustada. Esse talvez seja o pior dos momentos. Vocês literalmente disseram que ela nem tem tanta dificuldade para ignorar esses espíritos. Ela dorme. Quão incomodada ela poderia realmente estar? Manhã seguinte, ela está mais alerta, olha no espelho, olha para os lados no ponto, começa a baixar a guarda quando chega na escola, não notando a câmera imprópria, se assusta muito com sua amiga, que talvez fosse um pouco engraçado por ela estar, como eu disse antes, sofrendo à toa. E eu não tenho dúvida que aquele meio episódio mundano deve ter sido para chegarmos aqui, onde ela tem por que ter medo, mas não precisaria. Só que o episódio mostrou várias coisas indicando não ser mundano o tempo todo, e ela não reagiu a nada. O episódio poderia ter cortado da introdução com o programa para ela depois da escola com a amiga indo embora, e nada de importante teria sido perdido. Com isso, eles teriam mais de 5 minutos só para desenvolver como ela saiu daquela situação no banheiro, ou como ela conseguiu ignorar o fantasma na cama. A única coisa, talvez, é a amiga chegando para ter um paralelo no final, com ela se assustando com isso. Mas nem isso é realmente necessário, a não ser, é claro,
que a necessidade seja outra. Terminamos nosso episódio com ela vendo um espírito passando pela janela, confirmando que aquele era o terceiro andar, o espírito entrando e dando bom dia, e ela lacrimejando por ver. Antes de mais nada, long live the boobies. Eu adoraria se este fosse um show de fanservice de verdade. Talvez um Scooby-Doo com peitaria. Provavelmente teríamos de ter mais esforço na personagem principal. No rosto da principal, eles desperdiçam os fantasmas. O primeiro só surgindo depois de fazerem a audiência esperar demais. O segundo cortando o encontro com linhas. E o terceiro basicamente dizendo que nada vai ter consequências. E isso fica pior quando você percebe que eles estão esticando a vida normal dela, em vez de se concentrar no que deveriam ser os pontos mais importantes daquele dia. Da primeira cena tensa na escola até ela acordar, depois do terceiro fantasma que vê, são menos de 8 minutos e meio. Em um episódio de quase 24 minutos. Eu sinto muito, mas se essa é a sua premissa, ela tem que contar mais que o Slice of Life que você usa. E definitivamente não deveria ser interrompido por fanservice. Se fosse um daqueles animes de 5 minutos, cada episódio tendo 2 minutos e meio, 3 minutos de fantasma, poderia funcionar, mas quando o programa canastrão da introdução funciona mais do que é pra ser sério, você tem um problema grande.